Bom, cumprimentando o professor Emerson, nosso grupo vai apresentar sobre a contribuição do pensamento de Savigny para o direito internacional privado. Bom, primeiro de tudo, quem foi Friedrich Karl von Savigny? Foi um influente jurista da antiga Alemanha que viveu entre 1779, o ano do seu nascimento, e morreu em 1861. Foi professor jubilado de Berlim e ministro da legislação da Prússia. Savigny era um grande defensor, na verdade era contrário à codificação do direito. Quando os primeiros movimentos surgiram na França, Savigny foi um forte lutador contra essa codificação, porque no pensamento dele, a codificação iria engessar o direito. Por essa efervescente contrariedade à codificação do direito, Savigny conseguiu por um bom tempo levar com que a Alemanha não codificasse muito das suas leis. Ele era bastante contra. Já na sua influência no direito internacional privado, se dá das suas teses que ele defendia era que houvesse uma harmonização do direito internacional privado. Na sua visão, ele falava que os povos deveriam criar ou ter um direito que regulassem a todos, e não que cada nação tivesse sua decisão só com base nas suas leis. Para ele, deveria haver uma comum internacionalização de uma lei internacional privada que regulasse todos os tipos de obrigações e direitos que fossem feitos. Nesse sentido, ele defendia que para que alcançasse esse fim, a academia, junto com os tribunais, deveriam correr juntos para que desenvolvesse uma técnica ou se desenvolvesse ao ponto de chegar a termos uma norma internacional comum que regulasse todas essas questões jurídicas. Essas questões jurídicas, na visão dele, quando tomadas só por uma nação, impossibilitaria de um avanço. Deveria-se que, em conjuntamente com a academia, com os tribunais, todos os povos juntos conseguiriam elevar o patamar das leis e da jurisdição e de todos os julgados a um ponto que houvesse um comum entendimento entre todos os povos. Ele era bastante salutar nesse tipo de situação. Tanto é que ele defendia muito que houvesse uma lei comum universal para que fosse tratar todos esses temas. Cumprimento o professor Emerson. Vou falar sobre o cientismo de Savigny em relação a elementos teológicos, não encontrou repercussão, e enquanto no Brasil o cientismo de Savigny em relação a estes elementos teológicos é de se constatar, por sua vez, uma segura sensibilidade a esse respeito em Portugal. Isso também pode ser reduzido à virada da ciência jurídica portuguesa em direção ao pandectística a partir do início do século XIX, após ter entrado em vigor em Portugal no ano de 1867, no Código Civil fundado no Código de Napoleão. A virada da ciência jurídica portuguesa em direção ao pandectística levou à substituição do Código Civil de 1867 por um novo Código de 1966. Da nova codificação, deve-se destacar especialmente aspecto de quem fornece um esclarecimento a respeito da recepção da metodologia de Savigny, o pensamento legislativo. No artigo 9º, inciso 1º, a relação jurídica do segundo título da parte geral do Código Civil Português, o pensamento legislativo, artigo 9º, parágrafo 1º, o Código Civil de 1966, artigo 9º, e a interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir de textos e pensamentos legislativos. Cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir de textos e pensamentos legislativos, tendo, sobretudo, em conta unidade do sistema jurídico as circunstâncias
que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada. A formulação gira em torno do assim chamado pensamento legislativo, uma mudança que não lembra o pensamento de Savigny, salvo se essa recepção foi acidental. A primeira recepção dos pensamentos de Savigny teve lugar no final do século XIX. Em sua tese de 1871, discutiu Manuel de Oliveira Chaves e Castro e o direito subsidiário aplicável no sentido do artigo 16 do Código Civil de 1867, o que por razão histórica conserva a importância em Portugal. Assim, ele tratou do objetivo da interpretação, referindo-se ao Savigny, que ele terá, na tradução francesa de Charles, toda a lei é destinada a fixar uma relação de direito e para esta relação seja bem determinada e é misto de intérprete concebida o pensamento da mesma lei inteiramente em toda a sua pureza e verdade.